Então, a gente está aqui com a professora e coordenadora do radar da Universidade Federal de Alagoas, que ela vai explicar para a gente o que é o radar, a importância dele, como é o funcionamento aqui tanto para o FAO quanto para toda a sociedade alagoana. Então, o radar meteorológico, né, é um instrumento, né, que ele capta chuva. Então, toda a parte que a gente chama de meteoro. Então, quanto à água, certo? Então, chuva, granizo, neve, o que tiver dentro das nuvens, então, como água, ele capta. Então, ele manda um feixe eletromagnético, esse feixe bate, né, nas gotas de água e volta. Então, esse radar, a gente consegue enxergar onde está a precipitação, né, a intensidade e o deslocamento dessa precipitação. Esse radar, ele tem um alcance, né, de 400 quilômetros. Então, a gente está aqui, né, na UFAL, enquanto a gente consegue enxergar, né, o norte da Bahia, toda Aracaju, né, todo Sergipe, toda Alagoas, Pernambuco, Paraíba e sul do Rio Grande do Norte. Tá? Nessa resolução desta imagem aqui, a gente tem uma resolução espacial de 1.500 metros. Tá? Nessa aqui, ó, que a gente consegue enxergar a precipitação que acabou de acontecer aqui, ó, isso em verde e azul, são precipitações. Tá? Então, essa escala, né, é a escala de energia, então é o que a gente chama de refletividade. E essa refletividade a gente converte em quantidade de precipitação. Então, essa chuva que acabou de acontecer ali em azul e verde, e nessa imagem aqui a gente consegue enxergar com uma resolução de 100 metros. Então, como se fosse dentro de um campo de futebol. Tá? A importância desse radar, como a gente costuma falar, né, é para salvar vidas, certo? Porque a gente consegue fazer esse monitoramento e com essa resolução espacial e temporal, né, porque a gente tem uma imagem a cada 10 minutos, tá? Então, a gente consegue, com precisão, dizer onde essa chuva vai chegar e a intensidade dessa chuva. Então, a gente consegue dizer, olha, é melhor sair, né, tirar as pessoas dos lugares de risco. Então, a gente consegue, tá, fazer isso. Então, esses dados, né, aqui é um produto que é enviado para a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, que ela que é responsável pela previsão oficial do Estado. E a SEMAR, né, essa secretaria, ela envia, né, toda a parte de alertas quanto a esse monitoramento para a Defesa Civil. E a Defesa Civil, né, que envia para as regiões de riscos. Professora, há quanto tempo o radar está em funcionamento? Esse radar, né, que é um convênio de cooperação técnica com o Centro de Alertas e Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM, que fica em São Paulo, ele entrou em funcionamento aqui em 2013. Tá? A gente tinha um radar mais antigo, né, que era um banda C, que ele tinha uma resolução de 250, uma resolução não, um alcance de 250 quilômetros, tá? E ele era um convênio foi um convênio de cooperação junto com a Unesp. Ele operou de 2003 a 2013, né? E esse novo convênio nos permitiu, temos esse novo radar que opera desde 2013 até os dias atuais. Professora, é um sistema tecnológico, né? Ciência e estudo aqui dentro da universidade, totalmente importante aqui para Alagoas. Os alunos, eles estão envolvidos? Tem algum projeto de pesquisa e extensão? Temos sim. Então, aqui o radar, ele funciona como um laboratório, tá? É um projeto de pesquisa e um laboratório do curso de meteorologia. Então, aqui na UFAL nós temos o curso de meteorologia, tá? Um curso a nível de bacharelado, certo? E os alunos têm aula, né? Temos uma disciplina que chama radar meteorológico, tá? E os alunos têm aula aqui. Então, esse instrumento desta rede de radares meteorológicos, que é do CEMADEM, é o único que está em uma universidade. E aqui ele é usado para ensino, né, que os alunos assistem a aula aqui, pesquisa e extensão. Então, nós temos um laboratório, que é aqui onde a gente se encontra, que a gente chama LAR, Laboratório Alerta Radar. Tá? Então, esse laboratório tem o objetivo principal de proporcionar ao aluno a vivência do que a gente chama sala de alerta, que é onde a gente faz o monitoramento, tá? E lança a previsão. Só que aqui a nível de extensão. Aqui também a gente recebe, né, visitas das escolas, universidades e de toda a UFAL também. Então, esse laboratório aqui é um laboratório de extensão, mas também a gente faz pesquisa com radar meteorológico.
Ou seja, envolve toda a sociedade alagoana, né? Já que vocês recebem esses alunos e como fazer para as escolas que estiverem interessadas em trazer turmas para cá. Então, a gente pede que entre em contato, né, a partir do nosso e-mail, né, coordenação, sem cedilha e sem acento, radar.ufal.br. Só mandar um e-mail dizendo, né, quando quer fazer a visita. É no horário comercial, de segunda a sexta, tá? E a gente recebe, né, normalmente no máximo até 40 pessoas, porque aí essa visita é dividida em duas partes, onde a gente mostra todo o funcionamento do radar e depois faz uma visita à parte de máquinas e aqui ao laboratório. Professora, nas últimas enchentes que aconteceram aqui no nosso estado, qual foi a função realmente da UFAL, do radar, para ajudar essas pessoas e, como a senhora falou, né, em parceria com a SEMAR? Então, essa rede de radares, né, do CEMADEM, ela entrou em funcionamento e foi um projeto criado a partir daquela chuva de 2010, que teve uma grande enchente, né, aqui que alagou e destruiu a cidade de Branquinha, por exemplo, mas alagou União, Rio Largo, né, inclusive Maceió. E também teve chuvas na região, né, praiana e serrana do Rio de Janeiro. Então, essa rede foi criada para esse monitoramento. Tá? Nessa chuva que houve, quando a gente ainda não tinha esse radar em operação, morreram mais de 40 pessoas aqui no estado de Alagoas. Tá? E hoje, né, nessas últimas chuvas dos últimos anos, né, que ocorreram 2022, 2023 e 2020, né, a última agora, em 2023, faleceram apenas 2 pessoas. E nem foi por causa do evento extremo em si. Tá? Então, a gente consegue, né, com segurança, tá, e precisão, né, dar esses alertas, né, fazer esses alertas para a população. Né? Então, tirando essas pessoas das áreas de risco, que é o principal objetivo do radar. A gente pode falar que é um... Professora, a gente estava falando sobre o funcionamento, a importância do radar, mas eu suponho pela alta tecnologia que ele gera, não é um equipamento barato, né? Quanto custaria, qual o investimento e como é feita a manutenção mesmo desse equipamento, em quanto tempo? Então, esse radar meteorológico, ele custa numa faixa de 9 milhões de dólares, tá? Existe uma empresa, porque, como eu falei, é de uma rede, né, do CEMADEM, tá? Então, o CEMADEM é responsável, então, existe um acordo de cooperação, a UFAL, né, mantém o prédio, tá? A energia e a internet. Tá? Inclusive, a gente tem um ponto de internet a mais, porque se a internet da UFAL cai, então tem outro ponto para entrada de internet, porque essa imagem, né, esses dados são gerados e enviados diretamente para o CEMADEM. Manutenção desse aparelho, como é feito em quanto tempo? São técnicos aqui mesmo de Alagoas ou vem de fora? Então, existe uma empresa, tá, que faz a manutenção, então a empresa, né, que o CEMADEM contrata, então tem a manutenção preventiva e a preditiva. Tá? Então, existe, né, um procedimento, né, de manutenções que é feito pelo radar, mas aí é de responsabilidade do CEMADEM, que é contratado, que contrata essa empresa que faz, né, essa manutenção. Professora, a gente estava falando lá no laboratório sobre essa interligação que tem o radar meteorológico aqui da UFAL com os que tem em outras regiões aqui do estado. Como funciona mais ou menos? Então, essa rede de radares, né, todos funcionam com a mesma, que a gente fala, a mesma tarefa, tá? Então, ele faz esse giro, né, que a gente chama, né, de azimuth, tá? E de elevação. Então, são 13 elevações. Então, a gente tem o que a gente chama de perfil vertical, né, da atmosfera. Então, os 9 radares da rede, né, têm a mesma tarefa, tá? E aí funciona como? É como se a gente consegue fazer o que a gente chama de merge, né? Tipo a interseção entre essas imagens e ver uma imagem só de toda a costa, né, leste da América do Sul, porque aí são 9 radares distribuídos na costa e tem um no Mato Grosso do Sul. Professora, geralmente alunos de ensino médio, ensino fundamental de escolas públicas que passam por aqui, eu já vi
lembra muito dessa bola. Eu queria que a senhora explicasse o que é essa bola para esses alunos, para a população no geral que ainda não conhece o sistema aqui do radar. Todo mundo chama de bola, inclusive eu já estou chamando aquela bola. Essa bola, né, é chamada de radome, tá? O radome é a proteção do radar, tá? Então, como eu falei, o radar é como se fosse uma antena parabólica, certo? Então, essa antena que faz esses giros que eu falei, né, e as elevações. A antena, né, ela tem que ser protegida, tá, do vento, porque imagine o vento ali nessa altura, então a antena, como é muito grande, pode fazer o prédio balançar, que inclusive balança, tá? E também, enquanto aqui não acontece muito, mas em outras regiões acontece muito granizo, tá? Então toda a parte mecânica, né, e elétrica da antena, ela é protegida por esse radome. Esse radome é de fibra, de vidro, tá? E ele é o que a gente chama de transparente para essa onda eletromagnética, né, que o radar gera e que o radar recebe para gerar aquela imagem que a gente converte em precipitação. Só para a gente encerrar, tem algum contato, um perfil na rede social que as pessoas possam conhecer mais o radar e até vir aqui mesmo obter mais informações? Tem, então. A nossa rede social é radar.fal, né? @radar.fal, né? E para fazer visita, manda um e-mail para coordenação sem acento, né? E sem o cedilha, radar.fal.br. Será um prazer recebê-los. Professora, o radar já é um instrumento tecnológico, um instrumento de pesquisa, mas aqui na universidade, alunos ou daqui ou de outras universidades já realizaram alguma pesquisa mais aprofundada, algum estudo, dissertações? Já. Então, temos algumas dissertações de mestrado, né, nesse âmbito de radar meteorológico, tá? Quanto à precisão, né, da quantidade de precipitação, porque como eu te falei, né, o radar, ele manda esse feixe eletromagnético e esse feixe ele é transformado, né, o que a gente chama de refletividade. E essa refletividade ela é transformada em precipitação. Então a gente faz essa transformação de quantidade de precipitação e compara com a chuva que realmente caiu. Então a gente tem tese de doutorado, né, nessa área de radar, já defendida, não no programa aqui, mas no programa na Universidade Federal de Campina Grande, porque aqui a gente não tem doutorado em meteorologia, tá? Mas inclusive foi aprovado esses dias, né, no Consune o doutorado em meteorologia, então espero que em breve a gente abra esse doutorado aqui. E a gente também tem dissertações de mestrado defendidas, tá, com esses dados de radar meteorológico, pesquisas aqui do radar. Temos também iniciação científica, tá, aqui no radar, e também, como eu já falei, a parte de extensão.